Queridos alunos da nossa EBD Transformadora, a paz do Senhor Jesus para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula das lições bíblicas disponibilizadas pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nesse quarto trimestre, nós estamos estudando a lição que está sendo comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. E nesta oportunidade, nós abordaremos a lição de número 6, com o título A Promessa de Cura Divina. Meus queridos irmãos, nós devemos agora elevar os nossos pensamentos a Deus e deixar que o Espírito Santo nos guie nesta caminhada de aprendizado da palavra soberana de Deus. Antes eu quero pedir a sua gentileza para que você deixe aqui o seu gostei, o seu joinha para nos ajudar, além de deixar também a sua contribuição nos comentários. Compartilhe esse vídeo para que mais irmãos aprendam junto conosco. Mas se você é novo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já se inscreva, ative o sininho para não perder as próximas aulas. Fique à vontade, você está na EBD Transformadora, conhecimento que promove mudanças. Quero aqui rapidamente lembrar você como funciona a nossa dinâmica aqui na EBD Transformadora, tá bom? Nós não utilizamos exatamente o texto que está disponibilizado na revista, né? Nós entendemos aqui e acreditamos que este é o papel do aluno, ler o conteúdo, ficar por dentro do conteúdo, e nós aqui vamos aproveitar, claro, cada tópico, cada ponto desta lição, para nós então ampliarmos o nosso conhecimento, tá bom? Então, dito isso, vamos iniciar a nossa aula. O tema desta lição 6, como já disse, é a promessa de cura divina. E o texto áureo está escrito assim: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53 e versículo 4. A verdade prática diz: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Esse é o nosso Senhor. Eu gostaria de começar, meus irmãos, aqui afirmando de forma bem objetiva que Jesus, ele cura sim. Ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo o nosso Deus curador. Amém? Então, glórias a Jesus. Porém, nós precisamos refrescar a nossa memória de que este não é o objetivo das Sagradas Escrituras. Por isso, muitos estão equivocados, buscando em nossos cultos apenas aquilo que lhes interessa, como, por exemplo, abertura de porta de emprego, promoção no seu trabalho, carro, casa e, claro, muitas curas de doenças. É óbvio que o nosso Deus, ele faz todas estas coisas, mas o que eu quero enfatizar é que este não é o foco primário do Evangelho. Primeiramente, o Evangelho não tem como base a cura física. Por exemplo, no Sermão do Monte, Cristo nos ensina que o seu maior interesse é curar a alma. E isso no sermão que é conhecido como as Bem-aventuranças. Ele vai começar aquele sermão falando sobre o mundo espiritual. Então só depois ele se dedica à cura física, porque a cura física só vai atender às necessidades passageiras, momentâneas, perecíveis dessa vida, mas a cura espiritual, que é contra o pecado, ela traz saúde para a vida eterna. Glória a Deus. Então, por isso, mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro cheio de saúde física, porém perdidos espiritualmente. Para você ter uma ideia, em Lucas 5, a partir do 17, nós vemos um caso claro do interesse de Deus. Ali está registrado que Jesus estava pregando em Cafarnaum e alguns fariseus estavam julgando as palavras de Cristo, até que trouxeram um paralítico para ser curado. Pois o texto diz: o poder do Senhor estava sobre Jesus para curar. Só que a atitude de Cristo surpreendeu a todos que estavam na casa. Porque quando a maca desceu do telhado no meio da sala, o texto diz que Jesus, vendo a fé, e isso aqui é o segredo para a salvação e para a cura, Jesus vendo a fé, Jesus não curou aquele homem, mas Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. Então, só depois de demonstrar a graça e a salvação para ele, foi que Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Percebeu? A cura é para evidenciar o Evangelho e o poder de Deus que está acima de qualquer circunstância. É a demonstração prática de que esta palavra não é natural, que esta palavra é divina. Mas na lição de hoje, nós vamos focar na promessa da cura divina para declararmos que os dons continuam, que as curas continuam, assim como os milagres também,
porém não é o foco principal do Evangelho. O foco principal é o anúncio da graça, da salvação por meio de Cristo Jesus e, consequentemente, os dons espirituais atuam e operam no meio da igreja. E isso deixará aqui bem claro que cremos assim porque já confessamos que Cristo é Salvador das nossas almas. Nosso coração, antes das evidências físicas, já recebeu o Messias pelo caminho da vida eterna que foi disponibilizado por ele na cruz do Calvário. Muitos não acreditam que as operações de cura divina ainda estão em evidência nos nossos dias. E isso é um perigo muito grande, pois se nós pensarmos assim, que não existe mais, nós vamos acabar descredibilizando as Sagradas Escrituras. E ela nos afirma que este é poder de Deus. A operação de curas foi atribuído e confiado à igreja. E quem não consegue compreender assim, não está exatamente se comportando como a igreja específica de Cristo. Jesus, numa prova prática, ele envia 12 para experimentarem o que é propagar o reino. Isso está em Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, que está escrito: E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Observe que primeiro é o espiritual. Depois é que ele vai dizer, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. De graça recebeste, de graça dai. O que isso significa? Jesus deu a eles autoridade para realizar curas e expulsar demônios, mostrando que esta capacidade era uma parte integral do seu chamado. Após eles terem passado pela prova prática, é hora então de colocar em ação. Então, após a ressurreição, Jesus os envia a todo o mundo para que praticassem essas obras. Marcos 16 está escrito: os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. No versículo 19 ele diz, quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. E como de costume, vamos então utilizar o nosso quadro de explicações para entendermos um pouco mais a fundo o que é cura mediante a Bíblia Sagrada. Quando ela diz que Deus é o Senhor que sara, o que a Bíblia está a nos ensinar. Vamos lá? Vamos então utilizar aqui o hebraico bíblico. Marpé é a palavra bíblica para cura. Então vamos colocar aqui para ficar bem visível. Cura. Muito bem. É a palavra marpé. Cada uma dessas letras precisa representar algo que tenha semelhança com o significado geral da palavra. É assim que funciona no hebraico bíblico. Então, qual é o significado bíblico para a palavra cura? O que nós podemos aprender com esta palavra? Vamos ver o que cada uma delas representa para nós então entendermos o que o Senhor tem a nos ensinar a respeito da cura. A primeira letra, a letra men, ela vai representar águas. Ela também significa, biblicamente falando, renovo. Olha que coisa maravilhosa. A letra resh é a letra que vai representar a nossa mente, o que nós também podemos chamar de conhecimento. A letra pei é a letra que representa a fala, representa a língua, claro, representa também a boca do homem. E aleph é a letra que vai representar Deus no hebraico bíblico. Então, o que Deus está dizendo para nós é exatamente isso, que a cura, ela provém de Deus para, como águas, nos trazer renovo. A cura é uma renovação. Então, a saúde, ela vem para deteriorar, ela vem para tirar justamente essa vitalidade que nós temos, e a cura nos traz um renovo, a cura nos traz uma nova perspectiva. Esta é a informação. Mas a segunda letra, Aresh, fala sobre a mente, fala sobre o conhecimento. Quando você recebe uma cura de Deus, a sua mente é mudada, a sua mente é transformada. Você começa a entender as coisas de um outro nível, de um olhar muito mais espiritual e de uma mente muito mais parecida com a mente de Cristo, ou seja, uma mente espiritual. A cura traz isso, é um renovo e com isso renova também a sua mente, a sua forma de pensar. Por isso que a Bíblia pede para a gente estar sempre renovando a nossa mente em Deus. A terceira letra da palavra é a letra pei, e a letra pei fala sobre a fala, sobre a língua, a boca do ser humano.
Quando você recebe uma cura da parte de Deus, você precisa evidenciar. Deixa eu até acrescentar isso aqui, que isso aqui é muito importante. Você precisa evidenciar o que está acontecendo. E através do seu testemunho, pessoas também receberão esta fé. Então, a cura não é simplesmente para que você deixe guardada. A cura, ela serve como uma propagação do poderio do Evangelho. Você recebe a cura e isso é propagado. Há uma evidência, há uma informação dizendo que este Evangelho não é humano. Este Evangelho é poder. Você precisa evidenciar esta cura. Vamos então para a última letra desta palavra e aqui é o grande segredo, aqui é a grande chave. Sem esta letra, todo o resto não teria sentido nenhum. Porque o Aleph é a letra que representa Deus. Então, a cura na Bíblia Sagrada, ela só pode ser considerada uma cura por causa de Deus. Deus é o grande sentido para a cura, seja em qualquer situação. Se você tomou um medicamento e você foi curado, Deus está neste medicamento. Porque a inteligência pela qual foi desenvolvido esse medicamento, Deus está por trás dela. Se foi através de um médico, através de um procedimento cirúrgico, Deus está por trás desta cirurgia. Deus está por trás desta inteligência. O médico não conseguiria ser médico se Deus não desse a inteligência para o médico desenvolver o seu trabalho. Então, a cura sempre vai estar ligada a Deus. Sem Deus, não há cura de forma nenhuma. Então, para nós resumirmos o que é cura na Bíblia Sagrada, cura nada mais é do que uma ação do próprio Deus. Se Ele quiser, acontecerá. Se Ele não quiser, não vai acontecer, porque tudo está no controle do nosso Deus. Cura na Bíblia é a ação direta de Deus e Ele manda, Ele comanda no tempo dele, porque Ele é soberano. Irmãos, o Espírito Santo estava presente no ministério dos apóstolos. E foi através dele, do Espírito Santo, que os apóstolos operavam sinais e curas, confirmando assim a pregação do Evangelho e demonstrando a compaixão de Deus. Atos capítulo 3, versículos de 6 a 8, este relato vai descrever como Pedro, na sua primeira pregação após a ressurreição de Jesus, cura um homem coxo, pelo nome de Cristo. Olha o que está escrito. Mas Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram no chão. Além disso, Atos 5, de 12 a 16, nós encontramos uma descrição mais ampla do ministério dos apóstolos, que incluía, inclusive, muitos sinais e curas também. Está escrito assim, e pelos apóstolos eram feitas muitas maravilhas e sinais entre o povo, e estavam todos unanimemente no templo. Pelo menos uma vez foram acrescentados mais ao Senhor e em seu número, e muitas pessoas eram trazidas ao Senhor, trazendo enfermos e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Então você percebe que sempre é para que traga sinal do reino de Deus. Vamos então iniciar o primeiro tópico desta lição, que diz a promessa bíblica da cura divina. E o primeiro ponto fala sobre a profecia messiânica de Isaías 53. Meus irmãos, Isaías escreveu cerca de 700 anos antes de Cristo. Foi um período de grande tensão para o reino de Judá. Eles enfrentavam ali ameaça de invasões estrangeiras, crises também espirituais internas muito fortes. E o povo estava afastado de Deus nesse período. E o profeta clamava ao Senhor para que eles retornassem a Deus, alertando sobre as consequências da desobediência. Na visão de Isaías, o servo sofredor era uma figura misteriosa que traria libertação ao povo de Deus, mas de uma forma inesperada e paradoxal. Em vez de um líder militar ou um rei glorioso, ele seria uma pessoa humilde e rejeitada. Esta imagem contrastava ferventemente com a expectativa dos judeus que esperavam um Messias guerreiro, poderoso. Isso criou um mistério em torno da identidade do servo, pois ele seria alguém que não se destacaria pela aparência ou status, mas pelo seu sacrifício e sofrimento. Quando o profeta Isaías fala que pelas suas pisaduras fomos sarados, ele aponta para a obra completa de Jesus cumprida na cruz do Calvário, tanto no sentido espiritual quanto no sentido físico. Muitos estudiosos, irmãos, interpretam
que esta cura não se limita apenas ao corpo, e eu também acredito assim, mas também inclui a cura da alma, trazendo o quê? A restauração ao nosso relacionamento com Deus. Portanto, Isaías 53 é um convite para confiarmos em Jesus Cristo como o autor da nossa cura completa, física, emocional e espiritual. Então, a profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus, que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. E desta forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Olha o que está escrito no versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. É por isso, irmãos, por isso que podemos afirmar que Jesus, ele salva e ele cura. Glória a Deus. O segundo ponto do primeiro tópico fala sobre o cumprimento profético no ministério de Jesus. Queridos, no Novo Testamento, vemos este cumprimento em Jesus. Mateus 8, 16 a 17, por exemplo, cita Isaías 53, justamente para mostrar que Jesus, ao curar enfermos, cumpriria esta profecia. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, oferecendo-nos uma cura que transcende o físico, vai além do palpável. A promessa de cura em Isaías 53 nos lembra que Cristo carregou não só os nossos pecados, mas também nossas dores e sofrimentos, oferecendo-nos paz e uma redenção que nós não podemos compreender. Ao longo do seu ministério, Jesus realizou muitas curas físicas, mostrando que ele tinha poder sobre as doenças e as aflições humanas. Estas curas físicas que Jesus realizou simbolizam sua missão de aliviar o sofrimento humano, apontando para a cura completa que ele traria a toda a humanidade. Claro, incluindo tanto o corpo quanto a alma. Por isso, volto a repetir, Isaías 53, verso 5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa passagem se refere não apenas à cura espiritual, mas também ao impacto físico do sofrimento de Cristo. Suas feridas e o sofrimento físico que ele suportou na cruz se tornaram então o meio pelo qual todos podem encontrar restauração. Esse sofrimento físico de Cristo nos garante que ele realmente tomou sobre si, levou consigo, carregou em seu corpo as dores do ser humano. E através de sua vida e morte, Jesus experimentou o sofrimento humano em sua forma mais intensa possível. E assim ele cumpriu Isaías 53, ao levar sobre o seu próprio corpo o peso da dor física que o pecado trouxe a toda a humanidade. Isso não significa que todo mundo vai experimentar uma cura física imediata, mas aponta para a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, que em última análise promete uma cura plena para toda a criação. O texto bíblico de Mateus capítulo 8, versículos 14 a 17, apresenta o Senhor Jesus, irmãos, curando a sogra de Pedro. E em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos, e referiu a este episódio da seguinte forma. Olha como está escrito. E faziam esses sinais para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus capítulo 8 e versículo 17. Então esse relato, meus irmãos, mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina daqueles que estavam enfermos. O terceiro ponto fala sobre os ministros que são chamados a orar e a ungir os enfermos. A unção com óleo tinha um simbolismo importante no contexto bíblico. O óleo representava a presença do Espírito Santo e era um símbolo de consagração e cura. Ao ser ungido, o doente era colocado sob o cuidado e a ação de Deus, demonstrando a sua dependência completa no Senhor para aquela cura. A unção com óleo não era uma prática mágica,
mas sim um sinal externo de fé e um meio de consagração do enfermo a Deus. O óleo era também usado como remédio natural em várias culturas antigas, e a unção, além de um símbolo espiritual, era compreendida como uma forma de cuidado prático, exercido ali no dia a dia. Então, irmãos, o foco de Tiago está no poder espiritual deste ato. Tiago deixa claro que é a oração da fé que salva o doente das suas doenças, destacando que não é o óleo em si, mas a fé em Jesus e o poder da oração que traz cura e traz restauração. A fé aqui não é meramente um sentimento de confiança, mas uma convicção profunda no poder de Deus para agir nestas situações. Os ministros, ao orar, exerciam esta fé e confiavam que o Senhor era capaz de levantar e curar o enfermo. Além disso, queridos, Tiago também relaciona a cura com o perdão dos pecados, isso é muito importante, sugerindo que a oração dos presbíteros não só visa uma cura física, mas também, assim como Jesus, uma restauração espiritual. Isso mostra a compreensão integral do Novo Testamento sobre esse processo de cura. No ministério de Jesus e dos apóstolos, também nós vemos práticas de unção. Por exemplo, Marcos capítulo 6, versículo 13. Nós lemos que os discípulos ungiam os enfermos com óleo e os curavam em nome de Jesus. Então, o que cura é a oração da fé em nome de Jesus. Esse ato era acompanhado também de oração e dependência do poder de Deus. A prática de orar e ungir os enfermos era uma demonstração da fé na promessa de Deus para a cura e para a restauração. Esta era, irmãos, uma prática pública, visível e muitas vezes coletiva. Ou seja, era para encorajar a fé e a unidade da igreja, refletindo o amor, a compaixão de Cristo por aqueles que estavam sofrendo. A unção, além do símbolo espiritual, era também compreendida como uma forma de cuidado prático. No entanto, o foco de Tiago está no poder espiritual deste ato, visto que ele especifica que a oração da fé salvará o doente. De modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada da unção com o azeite por parte dos ministros da igreja. E, se fosse o caso, também acompanhada da confissão dos pecados. Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15. Então assim cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé para que eles sejam curados. Tanto os testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário. E o resumo desse primeiro tópico é que a obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe promessa de cura divina. Então aqui nós terminamos o primeiro tópico dessa lição. Antes de iniciarmos o segundo tópico, por favor, deixe aqui nos comentários o que você está achando, coloque o seu like porque isso é muito importante, compartilhe com outros irmãos e se você é novo, por gentileza, se inscreva em nosso canal para não perder as próximas aulas, ative o sininho e venha junto para a nossa EBD Transformadora, conhecimento que promove mudança. Glória a Deus. Vamos então para o nosso segundo tópico, que traz o tema a origem e consequência das doenças no mundo. O primeiro ponto do segundo tópico fala sobre a origem das doenças no Éden. Meus irmãos, a origem das doenças, segundo a Bíblia, está relacionada com a entrada do pecado no mundo através da desobediência de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. No início da criação, Deus criou o homem e a mulher perfeitos, colocou-os em um ambiente sem sofrimento, sem morte ou enfermidades. O relato de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, mostra o Jardim do Éden como um lugar de plenitude, um lugar puro, onde tudo era bom e saudável. Contudo, a partir do momento em que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso está em Gênesis capítulo 3, a realidade da criação foi então drasticamente alterada. Quando Adão e Eva pecaram, a harmonia perfeita entre Deus, o homem e a criação foi então quebrada por completo. Esta desobediência trouxe uma série de consequências que se espalharam por toda a criação. Deus havia advertido que o pecado traria morte, Gênesis capítulo 2, versículo 17.
E, embora a morte física não fosse imediata, o processo da decadência e deteriorização começou a partir deste momento. A criação começou a experimentar as consequências do afastamento de Deus. E é isso que nós vamos atrair. Estas consequências nunca serão boas quando nós desobedecemos a Deus. A origem das doenças, suas tragédias e consequências remontam o ato da desobediência dos nossos primeiros pais. Conforme está relatado em Gênesis capítulo 3, isso é uma evidência incontestável. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhadas, claro, de dor, de sofrimento, e o fim disso é a morte. Por isso, conforme nós apresentamos aqui o primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como a base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Isso Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7 e versículos 22 a 24. Então nós vimos aqui a consequência do pecado. Apenas trouxe a morte, mas também resultou em toda forma de sofrimento, incluindo as doenças. Em Romanos 5, versículo 12, Paulo vai escrever: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso aqui, meus queridos, vai implicar que a condição da fragilidade e a vulnerabilidade do corpo humano às doenças é resultado de quê? Do pecado original, porque isso corrompeu a perfeição do Éden. Antes da queda, o corpo humano era perfeitamente saudável, em um estado que refletia a perfeição da criação do nosso Deus. Mas com o pecado, esta condição foi alterada e o corpo passou a estar sujeito às doenças, às dores e à morte. A natureza também sofreu esta maldição. Gênesis 3, 17 a 19 vai dizer sobre isso aí. O que trouxe desastres naturais, espinhos e ervas daninhas, alterando assim todo o ecossistema e afetando diretamente a saúde humana, fora o pecado. Então o pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Romanos capítulo 3, versículos de 9 a 12, nós vamos ver isso aí. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição de tempo de vida do ser humano. A Bíblia revela, meus queridos, que Adão viveu 930 anos, Sete, 912 anos, Enos, 905 anos. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi, com o tempo, diminuindo. Do Gênesis capítulo 5, versículos de 1 a 32. O Salmo 90, por exemplo, afirma uma expectativa de vida ainda mais curta. Está escrito assim: a duração de nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, verso 10. Então o fato é que com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve então o seu tempo de vida diminuído. E não temos como negar isso. As doenças são consequências do pecado do ser humano. O terceiro ponto desse segundo tópico fala sobre a proliferação das doenças. Irmãos, o ser humano ao longo do tempo foi se afastando mais de Deus. Ou seja, geração após geração, o corpo humano foi gradualmente perdendo a sua vitalidade original. Em Gênesis, nós vemos que as primeiras gerações tinham uma vida longa, enorme, mas essa longevidade diminuiu progressivamente ao longo do tempo. As doenças, então, têm sua origem na desobediência de Adão e Eva lá no Jardim do Éden ainda, que trouxe consequências espirituais e físicas para toda a raça humana. O pecado, por sua vez, interrompeu a harmonia perfeita que havia da criação, sujeitando o homem e o mundo ao sofrimento, incluindo neles doença e incluindo a morte. Contudo, a redenção prometida em Cristo aponta para um futuro em que a criação será restaurada e a saúde plena será finalmente recuperada. Meus irmãos, ao longo da história humana, nós presenciamos o que? A proliferação de muitas doenças. E basicamente podemos classificá-la em duas ordens de existências, tanto as doenças físicas quanto as doenças mentais. As de ordem física, nós temos, por exemplo, doenças cardíacas, diabetes, câncer, dentre muitas outras, que ceifam muitas vidas até os dias de hoje.
E as de ordem mental, nós temos Alzheimer, depressão, que gera o suicídio, e diversos outros transtornos que causam demências. Essas outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo. Infelizmente, meus irmãos, muitos são enganados com falsas profecias de cura. Venha que você vai receber, essa vai ser a quarta-feira das curas, a sexta-feira dos elos curadores de Deus, e recebem tantas profecias erradas que acabam muitos deles não procurando o médico e acabam agravando e isso levando a óbito. Romanos 8, 23 vai dizer que nosso corpo ainda não está glorificado. O nosso corpo ainda não está no sentido perfeito. O que significa dizer que nós precisamos sim consultar os médicos, mas é necessário que nós oremos, procuramos o médico quanto seres humanos, quanto corpos que adoecem, mas espiritualmente confiamos na cura do nosso Deus. Então isso não tem nada a ver com falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19, Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então você precisa cuidar do seu corpo. Então não deixe de procurar ajuda, não deixe de procurar especialistas para tratar do que você está passando. Claro, a oração da fé curará o enfermo, mas você precisa entender, o seu corpo ainda não está em perfeito estado de glória, ainda não foi glorificado, portanto, ainda é um corpo frágil e você precisa buscar ajuda, buscar orientação médica e sempre confiando que os médicos são instrumentos de Deus, que os medicamentos são instrumentos que Deus utilizará para trazer a sua cura. Se Ele quiser te curar através de oração, amém, isso vai acontecer. Através de uma imposição de mãos, amém, isso vai acontecer. Mas muitas das vezes é por meio do viés da medicina. Devemos entender que o nosso corpo humano precisa também de remédios. Então não fique caindo por aí nesses charlatões da fé que apenas prometem, mas não fazem nada, porque a cura só pode vir de uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o Deus curador. Utilize a sua fé, utilize sempre a sua fé, mas saiba de uma coisa, você precisa fazer a sua parte, procurar ajuda e deixa que quando o homem não consegue resolver e torna tudo impossível, é nesta hora que o Deus dos impossíveis entra em ação para realizar o milagre e realizar a cura. Glória a Deus. Então nós vimos nesse segundo tópico que as doenças tiveram a sua origem na queda, ou seja, elas são uma consequência direta do pecado. Vamos então para o nosso último tópico da lição de hoje, e antes disso, mais uma vez, quero pedir sua gentileza para que você possa estar se inscrevendo se ainda não é inscrito, ativando o sininho para não perder as próximas aulas, comentando o que você está achando, deixando o seu like, porque isso é muito importante para que a gente possa continuar aqui no ar, trazendo essas lições abençoadoras para as nossas vidas. Então vamos para o nosso terceiro tópico com o tema Jesus Cristo cura sim. Graças a Deus, essa é uma afirmativa. Jesus Cristo cura sim. A cura divina, meus irmãos, é considerada uma parte importante do plano redentor do nosso Deus, revelando assim seu poder, compaixão e desejo de restaurar plenamente toda a humanidade. Ao longo das Escrituras, há várias promessas e exemplos de cura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A cura física, emocional e espiritual manifesta o quê? A intenção de Deus de redimir não apenas o espírito do homem, mas também o seu corpo, prometendo uma restauração completa em seu reino final. O primeiro ponto desse terceiro tópico traz o tema: a cura divina faz parte do plano de Deus. Então, meus irmãos, Deus ele se revela no Antigo Testamento como Jeová Rafá, que é o Senhor que cura ou o Senhor que sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Essa expressão mostra que Deus se importa com a saúde e com o bem-estar de todo o seu povo. Deus, irmãos, promete cura ao povo de Israel, porém não é por mero exibicionismo, mas sob certas condições. Isso aqui é muito importante ser dito. Haviam condições para que essas curas chegassem ao povo de Israel. Por exemplo, a obediência e a santidade. Como está escrito: se ouvires atento a voz do Senhor, o seu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, guardando todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que sara.
Êxodo capítulo 15, versículo 26. Em Salmos 103, versos 2 e 3, Davi também, irmãos, vai louvar a Deus pela cura. Olha o que o salmista Davi vai dizer. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Olha lá, o primeiro ponto, o foco da Bíblia é na cura da alma, né? Então, Ele perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades. Então, aqui nós vemos que a cura é um benefício associado ao perdão de pecados, ligando-a ao propósito redentor de Deus. Esse é o grande objetivo. Desde o Êxodo 15, nós podemos perceber Deus se revelando com poder curador. No deserto, irmãos, em Israel, ele atuou como o médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor, que sara, em Êxodo 15, 26, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. E esse plano divino fica muito mais claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, diz a Bíblia, teve grande compaixão delas. Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. Então nós vemos aqui que há uma intenção de Deus em sarar a alma, e a evidência física e visível é a cura do corpo humano. O segundo ponto desse terceiro tópico fala sobre Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. No Novo Testamento, irmãos, Jesus é a expressão plena do plano de Deus. E claro que ele demonstrou repetidas vezes o desejo de Deus de curar as pessoas. Em Mateus 4, 23, nós lemos: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre aquele povo. Então a cura era uma parte integral da sua missão aqui na terra, um sinal do reino de Deus manifestando-se na terra. Jesus curava cegos, curava surdos, paralíticos, até ressuscitava os mortos, demonstrando o quê? Que o reino de Deus é contrário à enfermidade e à morte. Enquanto a humanidade está assolada na destruição, o plano de Deus é reconstruir, é trazer vida. Muitos teólogos, como Gordon, por exemplo, enfatizam que as curas de Jesus não eram meramente atos de compaixão, mas sinais do reino de Deus quebrando o domínio do mal neste mundo. E eu concordo plenamente com ele. Jesus não apenas demonstrava o poder de Deus, mas também revelava a vontade de Deus para com toda a sua criação. Isso é o que? É um retorno ao estado da plenitude. Que plenitude? Aquela que fora entregue ao homem no Éden. Olha só esse paralelo. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 31, está escrito: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O versículo 31. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou, veio a manhã, encerrando assim o sexto dia. Já em Eclesiastes 7, 29, Salomão vai escrever: Foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem perfeitos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Em Apocalipse 21, verso 4, está escrito: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Todas estas coisas passaram para sempre. Glória a Deus. Embora a cura, irmãos, seja uma promessa de Deus, nem sempre ela ocorre de maneira imediata ou nesta vida. Ou seja, a Bíblia aponta para a esperança da ressurreição e de um novo corpo, onde a dor e a enfermidade totalmente serão removidas. Ou seja, esta esperança final reforça que a cura completa e definitiva será plenamente realizada no reino de Deus, onde não haverá mais morte, não haverá choro, não terá mais dor. Ou seja, o plano de Deus inclui a redenção total do homem, corpo, alma e espírito. Então, as curas que experimentamos aqui hoje são vislumbres do que está por vir no reino eterno. Louvado seja Deus, onde lá não haverá mais
nenhum tipo de enfermidade. Então Jesus curou, deixou a sua igreja para curar, simplesmente para demonstrar que Deus tem interesse nessa restauração da plenitude que Ele entregou ao ser humano ainda no Éden. E isso acontecerá, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então Ele tem o poder, o nosso Senhor tem o poder curador. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como Hebreus 13:8 vai dizer. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, Mateus 9, cura até hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó, em Marcos 14, cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo, em Marcos 5, ele continua levantando qualquer ser humano de suas enfermidades. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade pelo seu poder. Creia, o nosso Senhor continua operando nos dias de hoje. O terceiro ponto fala sobre o que podemos fazer para receber a cura divina. À luz do Êxodo, como nós já dissemos aqui, nós vimos que a obediência é fundamental para que a promessa de cura divina aconteça em nosso meio. Mas nós vamos galgar aqui agora um percurso a fim de explorarmos com mais profundidade o que deve ser feito para que o propósito curador de Deus nos alcance. Então, alcançar a cura divina é um tema muito profundo e envolve, claro, a fé, envolve a confiança em Deus e uma compreensão da sua soberania e da sua vontade. Na Bíblia Sagrada, nós vemos alguns princípios que ajudam as pessoas a se posicionarem para receber a cura divina. Esses princípios incluem a fé, a oração, o arrependimento, a obediência e a comunhão, a comunidade cristã em união, isso é muito importante. Então, no entanto, é importante nós lembrarmos que a cura é um dom de Deus e depende da sua vontade, porque vem dele. Ou seja, só ele que pode manifestar da forma como ele quer, das maneiras e no tempo em que ele quer. O Novo Testamento, Jesus destaca a fé como um fator essencial para a cura. Em Marcos 5:34, por exemplo, Jesus diz à mulher que sofria de hemorragia: "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada do teu mal." Viu aí? A fé aqui não é uma simples crença, mas uma confiança ativa em que Deus pode e quer agir em nossa vida. Contudo, irmãos, é importante ressaltar que a fé não significa que a pessoa exija ou controle a cura, mas que ela confie plenamente em Deus e em seu poder, submetendo-se à sua vontade. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. O foco da fé deve estar no próprio Deus e não apenas no desejo de receber a cura. Então, isso é fé. Além da fé, a oração com sinceridade e dependência de Deus é muito importante. Porque a oração é a forma pela qual nós aproximamos de Deus e apresentamos a Ele os nossos pedidos e as nossas necessidades. Tiago capítulo 5, de 13 a 15, ele incentiva os cristãos a orar em todo o tempo, pelas suas necessidades, e especificando orar pelos enfermos. Olha como está escrito: "Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e que estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente." Viu aí? A oração da fé, ou seja, é uma oração que expressa total confiança no poder de Deus, total confiança no seu amor, total confiança na sua providência. Então a oração deve ser feita com sinceridade, humildade e dependência, reconhecendo que a cura é um dom de Deus e que ele responde de acordo com a sua própria vontade e no seu tempo. Então, além da fé e a oração, é necessário também, irmãos, confessarmos os nossos pecados e buscar arrependimento. Porque a Bíblia nos mostra que, em alguns casos, pecados não confessados podem ser um impedimento para a cura. Tiago 5, versículo 16 diz: "Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis." Este versículo mostra que a confissão e arrependimento fazem parte do processo de cura. Isso não significa que toda doença é causada pelo pecado pessoal, claro, mas indica que devemos refletir sobre a nossa vida espiritual e estarmos assim abertos para confessar
qualquer coisa que possa estar nos afastando de Deus. Assim, o arrependimento restaura o nosso relacionamento com Deus e nos coloca em posição de receber as suas bênçãos. Então a obediência não é uma troca de condições para forçar Deus a nos curar. Não, não é isso, como muitas pessoas equivocadamente estão pensando. Mas sim uma resposta de fé à submissão que coloca a pessoa em um estado de comunhão e abertura para as bênçãos de Deus. Além de tudo que eu já falei, devemos também aceitar a soberania e a vontade de Deus. Em última análise, irmãos, alcançar a cura divina exige uma atitude de entrega à vontade de Deus. Em alguns casos, Deus permite que a cura não aconteça de forma imediata ou até mesmo nesta vida, pois Ele tem propósitos maiores que nem sempre nós vamos entender. O apóstolo Paulo, por exemplo, orou repetidas vezes para ser curado de um tal espinho na carne, mas Deus escolheu não removê-lo. Jesus olha para Paulo e diz: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza", segundo aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 9. Então é importante nós buscarmos a cura com fé, mas também com humildade, ou seja, reconhecendo que Deus sabe o que é melhor para nós e que a sua graça já é mais do que suficiente para vivermos em paz. Em muitos casos, meus queridos, Deus usa as enfermidades para desenvolver paciência, fé e dependência nele. Resumindo aqui, para alcançarmos a cura divina, uma pessoa deve se aproximar de Deus com fé e uma fé genuína, orar com sinceridade, buscar dentro de si o arrependimento. Com isso, obedecer a Deus, estar em comunhão com os outros cristãos, em comunhão com a sua palavra e, claro, confiar na vontade soberana de Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. A cura é uma dádiva de Deus e Ele a concede segundo a sua vontade e sabedoria, sempre com o propósito de abençoar e fortalecer todo o seu povo. Infelizmente, muitos estão utilizando-se da isca milagrosa para encher os templos. Vem que tu terá carro, vem que tu terá cura, vem que tu terá casamento, campanha das tampinhas das garrafas de Fanta do deserto da Judéia. É o potinho de óleo ungido vindo de Israel, pó das sandálias de Cristo tiradas da região da Galileia, é o manto de seda da 25 de março, porém foi ungida com o óleo do Getsemane. Mas a minha pergunta é, e a mensagem da cruz? E a renúncia? E o largar a mentira, largar a hipocrisia? E o novo nascimento? Porque esta Bíblia aqui diz que o caminho é estreito. É sério que uma vida com uma propaganda de só milagres, só curas mágicas, campanhas miraculosas, né, para atender simplesmente o gosto do freguês, isso seria porta estreita? Óbvio que não. Mas há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, irmãos, nós vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder de Jesus. Mateus, capítulo 7 até o capítulo 12, está claro e evidente esta temática. Então não deixemos de preservar a fé e a oração. Não deixe de procurar, irmãos, isso aqui é muito importante, não deixe de procurar auxílio médico, quer para um tratamento ou até mesmo para confirmar uma cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos ou a indústria farmacêutica, Jesus, ele cura. E se não for através do médico ou através da indústria farmacêutica, Jesus vai te curar do mesmo jeito, porque Jesus cura sim. Então nós vimos nesse terceiro tópico que a cura divina faz parte do plano redentor de Deus. O Senhor Jesus ainda continua curando. A nossa fé tem que estar sempre intacta. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que talvez esteja passando por algum problema, alguma dificuldade na área da saúde, creia, o teu Jesus continua curando até os dias de hoje. Mas é importante lembrar que esse não é o foco principal do Evangelho. Jesus, ele está com interesse muito maior na sua alma, porque a sua alma é eterna, o seu corpo físico perecerá pelo pó. Muitas pessoas foram curadas de doenças, mas pouco tempo depois morreram de acidente,
ou morreram por outra doença, ou morreram por velhice. Então nosso corpo vai voltar ao pó de qualquer forma. O foco principal do Evangelho é na tua alma. Então Jesus cura sim, continua operando milagres, sim, mas se Ele curar, Ele é o nosso Senhor. Se Ele não curar, é porque Ele tem um propósito maior. E devemos crer nesta vontade de Deus e obedecer, sujeitando-nos à sua poderosa vontade. Ele cura sim, mas se Ele não quiser, eu sei que Ele tem um plano muito maior do que eu e você podemos imaginar. Devemos crer que Jesus voltará para nos levar. E como diz Apocalipse 21, lá não haverá mais enfermidade, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Creia, o Espírito não mudou, os dons continuam em evidência. E o meu Jesus, o teu Jesus, pode curar sim. Que Deus te abençoe.